estudos para concursos, INSS, Direito Constitucional. Direito Constitucional sobre direito constitucional da cidadania. Cidadania! Vamos ver quantas páginas são. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Caraca, tem tantas. Tem até coisa de improbidade. Legal. Vamos lá. Elas estão no artigo 14, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem vive em sociedade deve ter o direito de participar em toda a sua organização administrativa, enfim, da gerência dos interesses comuns a esse direito de participação direta sendo votado como mandatário dos cidadãos ou indireta pelo voto escolhendo seus mandatários. Esses são os direitos políticos, certo? Ensina Alexandre de Moraes que os direitos políticos são direitos públicos subjetivos que investem o indivíduo no status ativo e citavatis, permitindo-lhe o exercício concreto da liberdade de participação nos negócios e nas políticos do Estado de maneira a conferir atributos da cidadania. Reconhecem-se como direitos políticos o direito a sufrágio, que é sufrágio é a mesma coisa que voto, tá? Sufrágio é o alistamento, o direito, quer dizer, são direitos políticos. Daí fala A, B, C, D, E, F, G, tem um monte. Primeiro é o direito de sufrágio, que é o voto. Depois é a elistabilidade, né, de ser votado. Requisito para exercer o direito de votar em eleições plebiscitas e referentes. Depois tem o direito de elegibilidade. A listabilidade e elegibilidade, né? Ou seja, o direito de votar, né? Você não pode ser estrangeiro e não pode, e tem que saber ler, né? Elegibilidade, ou seja, o direito de ser candidato e votar, o direito de participar e se integrar à iniciativa popular de propositura da lei, o direito de propor ação popular e o direito de organizar ou participar do partido político. E tem mais, né? Mas não basta para uma pessoa viva em sociedade para que ela possa participar. Ou seja, ter direito político, uma pessoa não nasce com direitos. Com direitos políticos, adquire-os ao longo de sua vida satisfazendo algum requisito legal, mas também pode perdê-los. A cidadania, no que disse o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, é um status ligado ao regime público. A cidadania ativa consiste em poder escolher, a passiva em, além de escolher, poder ser escolhido. A passiva em, né? Interessante. Tá aí, a cidadania, no dizer do professor, escolhido. Tá, assim, o analfabeto é apenas meio cidadão, pois tem o direito de votar, mas não é elegível, é adotado apenas cidadania ativa. Daí, começando isso aqui, aparece os direitos de cidadania, aparece no artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito referindo iniciativa popular. Como democracia, o Brasil é governado pelo povo, já que constitucionalmente ao povo pertence o poder, aí ele é soberano, todos devendo-lhe obediência. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente nos termos desta Constituição. Legal. Nisso consiste a soberania popular, o direito de eleger, sufragar seus representantes, ou mesmo de direita ou de diretamente trazer sua escolha nas decisões. Soberania popular, o direito de eleger, sufragar seus representantes, ou mesmo de diretamente fazer sua escolha nas decisões nacionais. Soberania soberana. Tais escolhas se impõem a ela, e a ela todos devem absoluta obediência. O sufrágio é um direito público ou subjetivo de natureza política que
que tem o cidadão de eleger, ser eleito e de participar de organização e de atividades do poder estatal. Sobre o sufrágio e voto, são expressões empregadas como sinônimos, mas não o são, já que a Constituição lhes dá sentidos diversos. Confira-se a distinção no caput do artigo 14, onde se menciona o sufrágio como universal e o voto como direto e secreto. O sufrágio é a manifestação da vontade de escolher, que é instrumentada pelo voto. O sufrágio é universal porque todos têm direito a ele, desde que preenchidos os requisitos legais de ser brasileiro, alcançar uma idade mínima, alistamento e etc. Já o voto é secreto para que se preserve plena liberdade de escolha, que é o sufrágio do eleitor, e que para tanto não pode ser conteúdo. Ser conteúdo de seu voto ser desvendado ou revelado sob pena de viciar o processo eleitoral. Se a sigilosidade for violada, ou a pessoa é obrigada a declarar seu voto. Quando é que o povo dos cidadãos terá o direito de votar, de sufragar sua vontade? A Constituição Federal diz que há 4 oportunidades. É quando das eleições, devendo votar para escolher seus representantes democráticos, e quando houver plebiscito, ou seja, uma consulta geral para que o povo, cidadãos, responda. Plebiscito significa vem do povo, plebe. E é a consulta geral de todos os eleitores para manifestar a sua vontade em relação a um tema específico, a ser ou não adotado. Exemplo, pretende-se realizar um plebiscito para saber se o povo quer ou não que a pena de morte seja ou não adotada no Brasil. Que loucura, né? Ou votar sim ou não. O resultado vencedor prevalecerá e será consagrado em lei. Importante, o plebiscito é o sufrágio antes da decisão política. Terceiro, quando houver um referendo, isto é, uma consulta para o povo, cidadãos eleitores dê ou negue apoio a uma decisão tomada. E já o referendo é uma variante do plebiscito, pois o povo será consultado para confirmar ou não uma decisão governamental já tomada. Votando assim ou não, a maioria prevalecerá e a decisão será mantida à sua defesa. Importante. O referendo é o sufrágio posterior à decisão política para validá-la ou não. O referendo é o sufrágio posterior. Quando o povo, quarto ponto, primeiro povo foi quando as eleições, o segundo ponto foi quando houve plebiscito, o terceiro ponto é quando houver referendo, e o quarto ponto é quando o povo quiser ter iniciativa de fazer alguma lei, coletando assinaturas para propor ela, devendo ser colhidas assinaturas no mínimo de 1% do eleitorado nacional. Incrível quantidade. Distribuindo pelo menos por 5 estados, com não menos de 3/10% dos eleitores de cada um deles. 3/10. Que louco, 3/10. 30%. Satisfeitos esses requisitos, a iniciativa popular deve ser apresentada à Câmara dos Deputados em forma de projeto de lei, submetendo-se à tramitação normal de qualquer outro projeto, embora politicamente credenciado pelo expressivo número de assinaturas do povo. O alistamento eleitoral e o voto são. Isso aqui já voltou para os artigos. No artigo 1 do artigo 14, né, parágrafo 1, diz assim: o alistamento eleitoral e o voto são. Daí tem perguntas disso aqui às vezes, sobre quem é alistável, quem não é alistável, inelegíveis e inelistáveis. Isso. Que daí falar os menores e os analfabetos, né? O alistamento eleitoral e o voto são. Acho que aqui nesse teco de votos também tem alguns artigos que falam sobre a pessoa não poder, famílias de sangue, se candidatarem para o mesmo lugar, né? Mas talvez seja errado. Vamos ver se vai aparecer aqui depois. O alistamento eleitoral e voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos. Para quê? Para os velhinhos, os analfabetos, os menores maiores de 70 anos e os menores de 16 anos e menores de 18 anos. José Cândido observa que o alistamento eleitoral é mais que mero ato de integração do indivíduo ao universo dos eleitores. É a viabilização do exercício efetivo da soberania popular através do voto e, portanto, é a consagração da cidadania. Para que uma pessoa exercite seus direitos políticos, votando ou sendo votado, é imprescindível que ela se alice eleitoralmente, ou seja, faça registro na justiça eleitoral como eleitor. O que o povo chama de tirar o título. Esse alistamento eleitoral é obrigatório para toda pessoa que já tenha contemplado 18 anos de idade. Se não o fizer, não poderá ser admitida em cargo público e pagará multa, etc. Outra curiosidade é que em nosso país o voto também é obrigatório. Todas as pessoas com 18 anos têm o dever de exercitar seu direito político de votar. Há países em que o voto é facultativo. Só escaparão dessa obrigação de se alistar e votar os velhinhos, 70 anos, e o molecada de 16 anos. Aliás, a possibilidade de esses se alistarem e votarem é novidade na Constituição, pois anteriormente não tinham esse direito. Assim,
Os maiores de 17, de 70 anos e os menores de 18 anos, claro, maiores de 16, poderão votar se quiserem, mas não serão ou jamais obrigados a fazê-lo, porque seu voto é o quê? Facultativo. Tem poder de escolha nisso aqui. Parágrafo 2. Não podem alistar-se como eleitores estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório conscritos, alfabetos e militares. Já vimos que não basta viver numa sociedade para que se possa participar dela. Existem direitos políticos, eis que é a primeira limitação, mesmo que uma pessoa viva 50 anos no Brasil, não terá direito o direito de votar, nem ser votada, caso permaneça com a nacionalidade estrangeira. O direito de votar e de ser votado é privativo de brasileiro nato ou naturalizado. Pinto Ferreira nota, porém, que a expressão brasileira usada pela lei abarca os homens e mulheres, tanto brasileiros natos como naturalizados. Os portugueses gozam de direitos especiais frente aos demais estrangeiros, de acordo com o decreto que promulga a Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses. Declara o artigo 7 da citada Convenção. O gozo dos direitos políticos portugueses no Brasil e por brasileiros em Portugal só será reconhecido aos que tiverem 5 anos de residência permanente e depende do requerimento à autoridade competente. Mas é interessante, né? O direito de votar e ser votado é privativo de brasileiro nato ou naturalizado, e mesmo sendo brasileiro e tendo idade mínima, também não terá direito a votar, nem a ser votado, se estiver prestando serviço militar em quartel ou instalação militar. Portanto, os de tiro de guerra escapam à proibição. Questão interessante, foi formulada no concurso público. Haveria limitação de graduação ou condições para o exercício de direito político pelos militares? Não. A limitação de graduação, cabo, sargento, subtente, nem de patente, tenente, capitão, major, coronel. Apenas aqueles que prestam serviço militar obrigatório e estão conscritos e também são militares é que não podem ser alistados eleitoralmente. Veja bem, o alistamento eleitoral não depende de autorização do conjunto do comando militar. Finalmente, a Constituição não proíbe o alistamento de todos os militares que estejam prestando serviço militar obrigatório, mas apenas proíbe os conscritos. Vem em latim conscripto, que significa recrutado ou alistado, ou seja, daqueles que estão enquartelados, recrutados dentro do quartel. Em apreciando uma consulta ao Tribunal do Superior Eleitoral, declarou que o eleitor inscrito, ao ser incorporado para a prestação de serviço militar obrigatório, ter sua inscrição mantida, porém ficará impedido de votar. São condições de elegibilidade. O terceiro parágrafo diz que as condições de elegibilidade na forma da lei. Daí são 6 condições: a nacionalidade brasileira, ou seja, tem que ser nato ou naturalizado, o pleno exercício de seus direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição e a filiação partidária. E a idade mínima. Essa coisa de idade mínima são para se eleger, né, de elegibilidade para certos cargos. Pelo que eu me lembro, as idades são 35, 30 e 18 anos. Daí o 18 anos é vereador, daí o 30 é tipo prefeito e governador, e 35 anos é o presidente e vice-presidente. Vamos ver. Aí esqueci que tinha um quarto, que era o 21 anos. Então, é 35 anos para presidente e vice-presidente da República, esse aqui eu acertei. 30 anos para governador e vice-governador do estado e do Distrito Federal, ou seja, esse aqui é o meio que acertei, não tem prefeito nesses 30 anos. Daí tem 21 anos para deputado, estado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito e vice-prefeito. E juiz de paz. Esse aqui eu errei, né? Porque eu nem lembrei desse. E os 18 anos para vereador. Esse aqui eu acertei. Acertei 3, mas faltou esse carinha de 21 anos, que era o prefeito e deputado. Para alguém se candidatar a um cargo eletivo, necessariamente deverá ser brasileiro, nato ou naturalizado, estar em gozo de seus direitos políticos, não terem estes sido suspensos. Veja comentário ao quarto parágrafo do 37, no artigo 37 de Administração Pública. Ter o título de eleitor na região em que se quer ser eleito, ser filiado no partido de político e ainda ter uma idade mínima conforme o cargo para o qual quer ser eleito. Essa idade mínima visa a evitar que uma pessoa imatura ocupe um cargo
de maior responsabilidade em que seria necessário um maior amadurecimento para que a pessoa não tomasse decisões insensatas. Atenção, estes decisões sensatas, né? Quem é a criança, né? Zoação. Que não é zoação. Atenção, estes não são os únicos requisitos à elegibilidade. Há o reverso da medalha, ou seja, as condições de elegibilidade, e a emenda constitucional de 94 alterou o 9 do artigo 14, dizendo, para incluir nela, as condições de elegibilidade e o objetivo de proteger também a probidade administrativa e a de imoralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Inelegível quer dizer que a pessoa não poderá nem ser candidata, nem ser eleita para qualquer cargo eletivo. De regra, toda pessoa que não puder se alistar, ou seja, tirar o título de eleitor, também não poderá ser eleita. A maior curiosidade, porém, se refere aos analfabetos. A capacidade política desses limita-se apenas ao poder de votar, não tem título havia de se eleger e nem de ser candidatário para qualquer cargo eletivo, por isso tem meia cidadania. O presidente da República, os governadores de Estado e Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Tem mais coisa da... O exemplo que aconteceu Menem, na Argentina, é a ambição pessoal do presidente Fernando Henrique Cardoso de se preservar no maior cargo da nação foi saciado. Nessa Constituição, nossa Constituição não mais proíbe no Brasil a reeleição. Assim, quem já ocupa o cargo eletivo poderá se candidatar a ser seu próprio sucessor. Qual nos EUA, em que também é admitida uma única reeleição, aqui no Brasil agora é possível que o chefe do Executivo Federal, Estadual, Municipal, prefeito, governador e presidente possa ser eleito uma única outra vez, né? A, E, O, I. B. Essa permissão também alcança as pessoas que provisoriamente tenham substituído o titular, se essa substituição ocorreu até 6 meses antes das novas eleições. Assim, se um vice-presidente da República pretender se candidatar ao cargo de presidente da República, ele poderá fazê-lo ainda que tenha substituído o presidente nos 6 meses anteriores à eleição. Para concorrerem aos outros cargos, o presidente da República, os governadores dos estados e o Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. É muito comum no Brasil em que uma pessoa se eleja para um cargo menor e já fique de olho num cargo maior, vereador, no dia seguinte à sua eleição. Já está pensando em ser prefeito, e o prefeito mal acaba de tomar posse na prefeitura e já está de olho no governo do estado. O governador, antes mesmo de candidatura da apuração dos votos que o elegem, tem planos de ser presidente da República. Até parece que somos um país de trampolinagem. Interessante essa palavra, né? Essa limitação, curiosamente, não prevalece se tais pessoas concorrem à própria reeleição. O TSE já orientou que o presidente da República, qual os governadores e prefeitos respectivos vices não precisará afastar-se do cargo para concorrer à sua reeleição. Também para evitar que a máquina pública seja usada beneficiando-se de um governante em prejuízo dos interesses dos povos, privilegiando-se em relação aos demais candidatos à Constituição, obriga a tais chefes do Poder Executivo que, 6 meses antes das eleições, renunciem aos seus cargos eletivos. É curioso observar que essa exigência de prévia renúncia só é feita a quem detém o poder de gerir o direito público. Os vereadores, deputados e senadores não precisam renunciar a seus mandatos nem para se elegerem a prefeito, governador ou presidente da República. Parágrafo 7. São inelegíveis em território de jurisdição do titular, o cônjuge dos parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau por adoção do presidente da República, do governador, de estado, do território, do Distrito Federal, do prefeito ou de quem haja substituído dentro de seus 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato letivo e candidato à reeleição. Ainda disciplinando as eleições e procurando evitar safadezas, a Constituição tem o cuidado de evitar que esses governantes arrumem um teste de ferro. O que será que é um teste de ferro? Para continuarem no poder por intermédio destes. E o melhor teste de ferro, sem dúvida, é uma pessoa da família. Por isso, um prefeito não pode usar sua mulher cônjuge lançando a candidata a prefeita para sucedê-lo.
nem seu filho de primeiro grau, nem seu pai ou mãe de primeiro grau, nem seu neto de segundo grau, nem seu avô de segundo grau, nem seu irmão de segundo grau. Não pode primeiro de segundo grau, mesmo que seja filho adotivo ou irmão adotivo. Também o cônjuge ou filho ou irmão do substituto impedindo porque assumiu o poder dentro dos 6 meses anteriores à eleição do governante ficarão impedidos, são inelegíveis e poderão ser usados como testas de ferro. Essa proibição refere-se à elegibilidade para qualquer cargo eletivo. Se o pai é prefeito, o filho nem poderá ser candidatar a prefeito, nem a vereador. Se o marido é governador, a esposa nem poderá se candidatar a governadora nem a deputada. A Constituição, porém, estabelece uma exceção. Se o cônjuge, ou pai, ou filho, ou neto, ou pai, ou avô, ou irmão, sanguíneos ou adotivos, já estiver ocupando um cargo eletivo e pretende reeleger-se, claro, quando a reeleição for permitida, assim, se A for eleito prefeito e seu irmão B vereador, na próxima eleição os filhos, outros irmãos, pai, avô, neto ou esposa do prefeito não poderão candidatar-se a nada, nem a vereador, nem a prefeito, mas seu irmão B poderá reeleger-se vereador, mas não poderá candidatar-se a prefeito. Atenção, não confundir essa limitação com o que sucedeu no estado de Janeiro. Lá, o governador Antônio Garotinho renunciou ao mandato para concorrer à presidência, assumindo a então vice-governadora Benedita da Silva. Assim, nenhum impedimento houve à candidatura porque ele se renunciou. E eleição de sua esposa, senhora Rosa Garotinho, já que não se tratava mais de cônjuge do governador titular, e assim de um mero cônjuge de um mero ex-governador. Na verdade, eu falei totalmente errado o que aconteceu, né? Eu não sei a história. Por que eu vou saber a história nesse lado do sítio ali? O militar de Estado é elegível, atendidas as seguintes condições. Características essenciais do regime militar é a hierarquia e disciplina, mas mais que ninguém é preparar, né, o embrutecimento das pessoas, né? Hierarquia e disciplina, mais que ninguém, o militar é preparado para obedecer ordens. A desobediência é a grave infração nas relações militares, e assim a condição de militar pode ser pode afetar a liberdade do eleitor e do ocupante do cargo eletivo, que deverá sempre ser um representante fiel dos interesses da população em geral. Poderá sujeitá-lo a pressões inerentes à hierarquia e à disciplina. É por isso que a Constituição tratou especialmente da elegibilidade dos militares. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato de disciplinação para a inatividade. Um militar com menos de 10 anos de atividade ainda não tem a plena estabilidade nem estágio seguro na natural evolução de sua carreira. Por isso, é recomendado seu afastamento e fim do mandato eletivo, poderá retornar à atividade dando continuidade à sua carreira. Já o militar com mais de 10 anos de serviço normalmente tem norteada e apresentada sua carreira e se optou pela carreira política, quando desse retorno já não disporá tanto tempo para uma produtiva continuidade da carreira, por isso automaticamente passará a um quadro especial chamado agregação, em que será preservado sua condição de militar, mas não participará da condição. 9. Lei complementar estabelecerá outros casos de inegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida progressa do candidato e a normalidade em legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso de exercício de sua função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Neste país, os funcionários públicos, o cargo desde o tempo da colônia sempre foi sinônimo de status, não porque os servidores públicos ganhassem bem, mas porque, perto das dificuldades burocráticas, podiam facilitar a vida dos demais cidadãos. Também o dinheiro e seu infinito poder de compra de homens e consciências sempre teve peso decisivo na vida nacional. Assim, ninguém ignora que a máquina burocrática da administração pública e seu poder de fazer favorzinho e o dinheiro dos ricos têm decidido eleições em nossos países. Com ideal louvável, a Constituição determina que se venha a fazer uma lei complementar que complemente a Constituição, em que se protegerá a normalidade e a legitimidade das eleições contra essas imunidades do poder e do dinheiro. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, 15 dias, contados desde a informação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico
de corrupção ou fraude. Oferece à Constituição a toda essa possibilidade de denunciar a Justiça Eleitoral que algum candidato se elegeu indevidamente, valendo-se de seu poder econômico ou de corrupção ou fraude. Essa denúncia, porém, deverá ser formulada em até 15 dias no máximo a contar da cerimônia de diplomação do eleito. A Justiça Eleitoral, depois de apurados os votos de uma eleição, faz uma solenidade em que entrega aos candidatos eleitos, porque mais votados, um diploma que menciona ter sido ele um dos mais votados e, portanto, conquistou o cargo eletivo. O prazo de 15 dias para que seja feita a sua tal denúncia ocorrerá a partir dessa solenidade. Depois desse prazo, não mais poderá o candidato ser acusado. Naturalmente, não bastará que seja feita a acusação. É necessário que tenha Naturalmente, não bastará que seja feita a acusação. É necessário que tenha ele fundamentamento, que tenha ela fundamentamento, isto é, seja acompanhada de provas de que o candidato eleito abusou do poder econômico, por exemplo, gastou na campanha mais do que a lei permite, ou corrompeu eleitores. Por exemplo, deu-lhes bens materiais em troca do voto no Nordeste. Já houve quem desse pé de botina mandando buscar outro após a eleição. Ou fraude, adulteração de votos, preenchimento de votos em branco ou afastamento dos mapas de contagem. A ação de impugnação do mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifestação má fé. Isso aqui é o 11, tá? E é óbvio que tamanho poder conferido a todos deve ser bem disciplinado para que não seja desvirtuado pelos inimigos do vencedor eleito. Imagine imagine você a desmoralização do candidato, se tal impugnação conquistar o noticiário da empresa. Mesmo que não tenha procedência à denúncia, o eleito ficou desacreditado e teve sua honra, moral e nome ofendidos. É isso que a Constituição diz que será feito em segredo e que o denunciante será responsabilizado caso tenha agido de má fé, abusado do direito de acusar, é apenas para manchar o nome do adversário eleito. Artigo 15. É vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou a suspensão só se dará nos casos de. Já vimos que não nascemos com direitos políticos e podemos perdê-los sob certas condições. O importante é que a Constituição proibiu expressamente a cassação dos direitos políticos e essa prática não consagrada com o AI-5, enquanto viver essa Constituição não poderá mais ser adotada. Atualmente só se admite a perda ou a suspensão dos direitos políticos. Próximo e última página. A perda decorrerá da ocorrência de fatos que afastem requisitos essenciais de aquisição dos direitos políticos. Assim, por exemplo, para adquirir direitos políticos, necessariamente a pessoa deverá ser brasileira. Quando uma pessoa estrangeira se naturaliza brasileira, satisfazendo ela os demais requisitos, adquirirá os direitos políticos. Caso no futuro deixe de ser brasileira, consequentemente perderá também os direitos políticos. E a suspensão se dará a título de punição por não haver a pessoa cumprida com algum de seus deveres de bom cidadão. Assim, por exemplo, a pessoa condenada por cometimento de crime enquanto durarem os efeitos de condenação não poderá exercitar seus direitos políticos que ficarão suspeitos e por isso que preso não vota. Sobre o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. É o caso de perda de direitos políticos, deixando de ser brasileiro, é requisito fundamental a capacidade de eleitor. É meio estranho começar a falar isso no artigo 5, né? É o caso de perda de direitos políticos, deixando ser brasileiro, requisito fundamental, a capacidade de eleitor e elegibilidade é naturalizado, perderá seus direitos políticos. Sobre incapacidade civil absoluta, ou é caso de perda, se a pessoa ficou gaga por completo, obviamente não tem nem tem condição de votar e não sabe o que está fazendo, nem de ser votada. Observe-se que a Constituição refere à incapacidade civil absoluta e quer dizer não a perda dos direitos políticos caso a incapacidade seja relativa à interdição de um pródigo, por exemplo. Não o impedirá de votar. A condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. É o caso de suspensão, entre os efeitos da condenação criminal há o encarceramento do condenado. Não dispõe ele de liberdade de ir e vir, e é óbvio, portanto, que não possa ser eleito para qualquer cargo em que é necessária
a liberdade para gerir os respectivos interesses e, igualmente, não poderá deslocar-se até a urna da votação para exercitar o direito de voto. São incompatíveis o encerramento da condenação de liberdade de dever inerente ao exercício do direito político e por isso que preso não votará jamais. Reúsa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5, inciso 8. Bom. Embora a doutrina em geral acomodada com a simplória letra dos textos constitucionais anteriores que taxavam a hipótese como caso de perda, afirme tratar-se de caso de perda, parece-nos que é caso de suspensão. É que se trata da disposição sancionatória, ou seja, uma pena para quem não cumpre com um dever do cidadão, alistamento e serviço militar, etc. E como pena não pode ser eterna, essa também não o poderia ser. Logo, trata-se de caso de suspensão, mesmo porque só prevalecerá até que o renitente se disponha a cumprir com seu dever cívico. Dessa forma, se uma pessoa se recusar a prestar o serviço militar, perderá o direito de votar e ser votado, mas retificará seus direitos políticos assim que houver cumprido com seu dever de cidadão. Anote-se que tal suspensão só assinará caso a recusa de cumprimento se refira a uma obrigação imposta generalizadamente a todo mundo. Mesmo assim, a obrigação imposta por lei. Caso em seu, caso em seu concurso seja formulado questão sobre ser caso de suspensão ou de perda, responda tratar-se de caso de perda. Concurso público não é lugar para defesa de tese de convicções pessoais, e sim para responder de acordo com o pensamento predominante. E no caso da doutrina, tudo afirma tratar-se de caso de perda. Suspensão de perda, perda. Suspensão de perda, perda. 5. Probidade administrativa nos termos do 37.4. Se lembra que a questão de probidade administrativa mudou nesse ano, 2021. É caso de suspensão. Trata-se de pena aplicável aos administradores públicos que, no exercício de função pública, cometem atos de improbidade em prejuízo dos interesses sociais. Essa pena se caberá ao administrador cometer improbidade administrativa, ou seja, o ato indigno e desonesto na gestão dos interesses públicos, ou seja, no exercício de administração pública, assim se ele desvia materiais de uma obra fazenda particular, pessoa fazendo lá, que está no caminho haverá improbidade administrativa. Não é demasiado. Não é demasiada a lembrança de que, nos termos desta disposição constitucional, o Senado Federal acolheu a acusação formulada contra o ex-presidente Collor de Mello, reconhecendo haver ele cometido crime contra a propriedade administrativa e assim suspendendo-lhe os direitos políticos dos eleitores. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação e não se aplicando à eleição, que ocorrerá até o ano da data de sua vigência. O dispositivo foi aperfeiçoado, pois anteriormente a lei não entrava em vigor Agora a lei tem vigor imediato, mas só valerá para a eleição que estiver além de um ano depois da vigência. A exposição sábia. Visa a pôr fim os chamados casuísmos. O que será que é casuísmos? Dos ocupantes do poder. Esses sempre tiveram o costume de modificar as regras eleitorais para garantir reeleições ou eleições de seus testas de ferro. KKK. 3 últimos parágrafos. Enfim, o precedente de excelência anual mínima visa exatamente a preservar a segurança do processo eleitoral, afastando a qualquer alteração ao sabor das conveniências do momento ou casuísmos dos grupos políticos majoritários. Deravante ficará mais difícil as regras do jogo eleitoral e deverão constar de lei. Se houver alteração, essa deverá ser feita com antecedência mínima de um ano. A nova lei, estabelecendo as novas regras, deverá ser publicada um ano antes do próximo pleito. Assim, por exemplo, já para disciplinar as eleições, a nova lei, Considerando aqui tem uma emenda constitucional. Emenda constitucional é uma lei que, em sentido amplo, assim deveria se observar anteriormente uma mínima de um ano publicada. Terá eficácia para as eleições que ocorrem a partir de 2007. Louco. Tchau.
Tchau, 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 tchau. Faz o quê? Tail wiggle. Tail wiggle. Ué, não foi. Não fez tail wiggle. Fez agora. Tchau.